Oi, pessoal. Meu nome é Fabiana. Estou aqui hoje com a Contabilidade no Ar, com dois grandes contadores aqui que vão contar um pouco das suas histórias, contar um pouco das suas carreiras e tirar algumas dúvidas aqui pra gente. Então vamos lá. Vamos apresentar os dois aqui. O Jefferson Barbosa tá aqui. Obrigado, né? Aí pelo tempo de vocês aí. O Alexandre Ferretti. Obrigado, Fabi. Bom, eu queria saber um pouquinho, né, da história de vocês. Por que vocês escolheram a contabilidade, né? Tem muitos meninos que querem seguir a carreira de atleta, serem jogadores de futebol, ou ser bombeiros, né? E vocês, o que levaram, assim, vocês dois a quererem ser contadores? Ferretti, você pode começar, Alexandre. Não, eu acho que você que tinha começado, até porque você começou antes, né, Barbosa? Ah, não, um dia. Quando eu jogava bola, sonhava em ser jogador de futebol, já estava na faculdade, estudando lá o Luca de Pacioli. Esse meu amigo, vou te falar uma coisa, viu? Tô brincando, é zoeira. Mas vamos lá. Ó, o meu início, na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Acho que como qualquer garoto aí queria ser jogador de futebol. Eu não. Por que não? Porque eu era ruim pra caramba. Não, eu tinha tempo dedicado, mas eu tinha uma meta. Até os 15 anos, eu tinha que estar num time profissional. Como eu não consegui, aí eu falei, pô, preciso arrumar uma profissão, né? Puxa vida, o que eu vou fazer? Aí um colega me apresentou. Por que você não faz técnico em contabilidade? Lá, vamos lá ver o que é esse negócio aí. Não tinha a mínima ideia do que era. Aí comecei com técnico em contabilidade. Fiz o técnico, fiz a graduação, né? Depois fiz um mestrado também na área de contabilidade e estamos aí, até hoje aí, debitando e creditando. Essa aí ficou boa, hein? E você? Eu foi um negócio até mais inusitado. Eu fui office boy há muito tempo, né? Trabalhei ali dos 12 até os 18. Fui servir o exército, aquele período ali de quase um ano. E fui trabalhar numa transportadora carregando e descarregando caminhão. Então, e aí eu tinha na época uma namorada que falava assim, cara, você tem que estudar. Você vai ficar nessa vida aí, isso aí. E de fato eu queria estudar, por isso que eu saí do quartel. E fui num técnico também fiz técnico. E na época eu cheguei lá, falei, olha, eu queria fazer um curso. E a moça da recepção, agora, você tem enfermagem? Falei, pô, não é meu caso. Segurança de trabalho, então, administração e contabilidade. Eu falei, puxa, administração, né? Agora, contabilidade eu não sabia nem o que significava. Né? Certo. Então, e na época não tinha o Google para chegar em casa, o que é contabilidade. E me matriculei. Mas você não tinha a Barça na sua casa? Não tinha o quê? A Barça, a enciclopédia para olhar lá. Vê lá, Barça. O que é Barça? O que é Barça? É o Barça, Luiz Barça. Bom, me matriculei, comecei a estudar e gostei, sabe assim, puxa, eu nunca fui um cara que eu gostei de estudar na escola, matemática, passava de ano, mas comecei a criar gosto por estudar e quando eu fechei meu primeiro balanço, juro por Deus, o pessoal que é contador, tá de sacanagem. Mas quando eu fechei o primeiro balanço patrimonial, eu falei, cara, agora eu acho que eu tô entendendo essa sacada aqui. E gostei muito mais do curso de contabilidade, eram 2 módulos, 3, né, uma introdução, o de ADM e contabilidade. Gostei muito mais do módulo de contabilidade. Eu terminei o curso técnico em uma semana eu já estava fazendo a faculdade, porque eu fiz vestibular tudo terminando o técnico. E sim, no curso de contabilidade, na faculdade, por muitas vezes eu me perguntava, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Mas fui criando gosto e eu acho que ali no segundo, no terceiro ano eu já tinha absoluta certeza que era aquilo mesmo. E depois eu percebi que a auditoria era o ramo que eu queria me especializar, né? Tá certo, interessante. Fizeram eu acho que pouca gente começa a fazer contabilidade porque, eu sonho em ser contador. O cara começa que acha que é bom de matemática e fala, puxa, eu vou... Né? O contador mais bem sucedido que eu conheço, né, quando eu estava estudando, fazendo faculdade, dizia ele que desde
dos 11 anos de idade, ele queria fazer contabilidade. Quem que Acho que você conhece, hein? O Antoninho Marmo Trevisan. Vale até a pena falar. Ele é um ponto fora da curva, né? É. Eu não sei o quanto de folclore tem nessa história. Mas ele falava assim que quando ele estava na 4ª série, o que você escolhe ser? Eu quero ser contador. Mas veja, é um negócio assim, curioso. Eu mesmo não sabia o que era contabilidade. Mas eu escolhi muito cedo, né? Com 15 anos. Né? E aí foi fazer o técnico junto ali ao colegial, e aí você vai conhecendo o que é. E com o passar do tempo, você vai vendo assim que em outros países essa é uma profissão vista de uma outra forma. Sim, interessante. Ela tem muito mais glamour. Né? Tá. Agora, a gente aqui no Brasil, a gente está, vamos falar assim, carregado aí para uma questão tributária. Tá. Né? Então, poxa, mas por que você escolheu isso? Tanto que quando eu comecei a fazer o curso de contabilidade, eu olhava assim nos anúncios de emprego, né? Olhava assim, por que você tá pedindo? Precisa saber isso, precisa saber aquilo. Eu falei, nossa senhora, mas tudo isso aqui, como é que eu vou fazer, né? E agora, né? Então, vamos uma coisa de cada vez. E quando a gente é jovem, a gente é super ansioso, né? Pra saber as coisas, né? Com certeza. Puta, aquela ansiedade assim, falei, e agora? Então, e aí você vai percebendo que com o passar do tempo, você vai tendo a possibilidade de aprender. Como é que calcula imposto de renda? Sim. Você aprende isso. A fechar um balanço, como você estava contando aqui. Exatamente. Tá, é interessante. Que tem, até já vi piadinha, né, de meme, né? O cara saiu da faculdade e, assim, saí da faculdade agora, não sei nem fazer imposto de renda. Como é que eu fiz contabilidade, não sei nem fazer imposto de renda? Será que é uma realidade que a gente tem, que a gente encontra isso ainda? Mas a gente pode até falar que, dependendo do aluno, se ele não se dedicou ali, como a gente falou assim, se você não tiver gosto por aprender, por estudar, você vai ter um cara que estudou só para as provas e que não abraçou aquilo, que ele não vai saber mesmo. Essa é uma realidade. Aliás, a nossa profissão, né, hoje, né, já há um bom tempo, já tem um exame de ordem. E você sabe quantas pessoas são aprovadas? E aí? Só 20%. Caramba. Quer dizer que 80% fica pelo caminho e não sabe. Entendi. Então, tipo um OAB. Isso, exatamente. É um exame de ordem. Exatamente. Da profissão. Da profissão. Então, você já imaginou? Nossa, só 20% é aprovado. Só 20% aprovado? Nossa, é muito Essa é uma pouco, média né? nacional. Certo. É impressionante. E existe muito esse mito também. Mas o contador, ele na faculdade você não aprende muita coisa que é do dia a dia, que você vai aprender na prática. Exatamente. Então você vai aprender ali, vai ter aula de apuração do imposto, tal, mas no dia que você chegar no escritório, abrir o computador, e aí sim você vai aprender, porque é a hora da prática, né, que a coisa pega, né? Exatamente. É muita teoria, né? Mas é uma área que a gente tem que combinar as duas coisas. Então, aliás, eu diria assim que em qualquer profissão, você tem que ter um conhecimento técnico, né, e o prático. Ele tem que caminhar, as duas coisas têm que caminhar junto. Certo, sim. Aí eu vejo muito assim, quando eu estudei o curso técnico, eu sabia o que fazer. Então, professor, um monte de exercício e tal. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a descobrir o porquê. Interessante. Então o porquê está na teoria. Então a prática, né, a prática você viu no técnico. Você vê no técnico ou mesmo trabalhando. Então você descobre como é que faz. Agora, o porquê que eu tenho que fazer daquele jeito. Aí você foi descobrir na faculdade. Exato. Porque aí você começa a ler outros livros, né, artigos, você começa a falar, nossa, mas tem tudo isso por trás. Então você achava que a profissão tinha ali uma dimensão, como o Fred colocou, que depois ele descobriu a auditoria. Então você descobre assim, poxa vida, quando eu comecei a faculdade, né, eu imaginava que contabilidade tivesse muito mais focada ali em empresa, que era o ambiente que eu tinha vivido, o escritório. Eu ainda não conhecia a auditoria, então eu conheci a auditoria no primeiro ano. Falei, nossa, vê aqueles caras aí, tudo elegante, né? Paletó, gravata, né? Esses caras ganham bem, hein? Essa é a visão que o pessoal tem. Bom, então é aonde eu vou focar, né?
Sim. E aí você começa a descobrir que que a contabilidade, como profissão, ela tem outras possibilidades. Ah, é. É que tem muita gente que a visão é, eu tenho que ter um contador para não me dar mal, né? Eu tenho que ter um contador para ir bem na minha empresa, para ele fechar aqui meu caixa, para ter satisfação. Para apurar os impostos. No imposto de renda e pronto. Muita gente tem essa visão, Você né? sabe que você falou um negócio bem interessante que me fez lembrar o seguinte. Eu tive um amigo na faculdade que ele trabalhava na área de marketing, né? A gente virava para ele e falou, pô, cara, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo contabilidade? Por que você não vai fazer um curso na área de marketing? Cara, você sabe por que eu estou fazendo contabilidade? Ele é um cara mais velho, mais experiente, né? Já tinha um negócio dele. Uhum. Eu estou fazendo contabilidade para não ser enganado no mundo dos negócios. Olha só, hein? Caramba, hein? Falou, olha a perspectiva que ele apresentou pra gente que era jovem, né? Né? Entrando no mercado de trabalho. Falei, pô, caramba, né? Que negócio, a visão de uma pessoa mais madura, né? Com certeza, com certeza. Já viu que ele ia se dar mal e para não ser enganado, né, pelo governo, nem por nenhum contador, digamos assim. Ou até por um concorrente, né? Mesmo. Por um sócio. Sim, com certeza. Ele quis ter a segurança de que estava fazendo a coisa certa. Tá certo. Acho que ele fez uma boa escolha, né? Bom, sim. Interessante. É um bom curso, né? Não, isso é fato. Nós somos suspeitos de falar, né? Sim. Porque é uma carreira que dá várias perspectivas. Então você tem auditoria, você tem diversos segmentos dentro da contabilidade para seguir, tributário, né? Sim. Então é interessante, porque as pessoas não têm essa visão. Acho que as pessoas desconhecem isso. Elas acham que o contador é para cuidar da empresa, do que entra e do que sai, do passivo e do ativo, né? E do caixa, do balanço ali. É essa visão que as pessoas têm, né? Mas não tem uma visão a mais do que isso. Muitas vezes eu recebo dúvidas assim, tô com uma dúvida muito peculiar de imposto de renda. Ou, então assim, eu digo, olha, isso aí é melhor a gente procurar um contador, né, um escritório para te ajudar, porque isso daí ele vai saber. Então, não é porque você é contador, sei, né? Você escolheu nós escolhemos uma auditoria. Então tem o escritório que ele faz aquilo ali todo dia. Ele é o melhor. Entendi. Eu não vou me meter a besta, né? De falar pro cara, não, vamos fazer aqui um negócio que eu não sei fazer. Entendi. Então cada um no seu quadrado dentro. É uma especialização. Exatamente. Assim. É igual o médico. É um médico, mas tem o clínico geral que atende tudo. Perfeito. E tem as especializações. Então o cirurgião não vai se meter na área da dermatologia. É a mesma coisa que vocês. E as pessoas desconhecem. É exatamente igual, Fabi. É exatamente igual. Assim. Cada profissão você tem uma segmentação que precisa ser, que você precisa se dedicar em estudar mais, entender com mais detalhe, né? Outro dia um colega me perguntou, como é que eu faço para abrir uma empresa? É fácil. O cara queria estar com nós, eu posso conseguir fazer sozinho? Eu falei, cara, para que você vai fazer sozinho? Hoje tem tanto, como o Alexandre colocou aqui, tem tanto escritório especialista nisso, e às vezes esse serviço não é caro, porque o cara faz isso com um volume tão grande, né? E que ele consegue ter um preço competitivo. Para que você vai ter a dor de cabeça de ir lá, escolher lá, vamos falar um termo que bonito, não, CNAE, né? Que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Sim. Né? Você não tem várias opções. Por que você não vai perguntar para o especialista, para ele te ajudar, para ele mostrar para você, olha, essa escolha sua aqui vai gerar esse efeito. Se for nessa outra escolha, vai gerar essa outra circunstância. Então, é importante esclarecer que as coisas são distintas. Então, o fato de você ser um contador não significa que você saiba tudo sobre a contabilidade. Certo. Tá. Então, é natural que a gente tenha, às vezes, um contador que é o clínico geral. Né? Que ele tenha que ele navegue. Mas, naturalmente, a gente vai, às vezes, perceber a necessidade de ter um contador mais especialista. Interessante. Para te ajudar naquela dor. E aí eu gosto de chamar a atenção, assim, que na profissão contábil, eu até gosto de abranger até uma forma mais ampliada. Falar assim,
tudo é finanças. Tá. Então, contabilidade e finanças andam de mão dada. Então, lidar com o dinheiro, cuidar do dinheiro, eu preciso olhar em várias perspectivas. Eu preciso olhar na perspectiva de calcular o impulso corretamente, para ver se eu estou... Por isso aí é um viés de ordem de uma obrigação que você tem como funciona com o governo, né? Com uma empresa, né? Para saber se o contas a pagar ou contas a receber ali tá bem organizado, está bem controlado. Na perspectiva de pessoa, como é que está o seu patrimônio? Estou gerindo bem meus gastos? Né? Então, o contador pode e deve também ajudar nas finanças pessoais. Tá? Então, a gente tem um espaço grande de atuação. Até, quando a gente estava conversando na hora do almoço, falar de investimento. Certo. Mas por que o contador consegue falar de investimento? Não é de empresa? Exatamente. As empresas têm um balanço, sim, tem uma demonstração de resultado. Então, ainda não inventaram nenhuma ferramenta tão sofisticada de avaliação de resultado de uma empresa, que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e até a própria demonstração de fluxo de caixa. Não inventaram ainda, né? Mais não sofisticado. Inventaram isso? Não inventaram. Isso é fruto da contabilidade. Olha. Mais sofisticado que isso, não inventaram. Certo. Então, é a ferramenta que você, eu, Alexandre, como empreendedores ou como investidores, temos que entender. E qualquer pessoa que está assistindo a gente agora, que quer ser o executivo, quer ter um negócio, se não tiver uma noção de contabilidade, vai passar aperto. Então, a história do meu amigo tem um fundamento. Depois, com o passar do tempo, eu falei, tem um fundamento. Sim. Eu quero entender o negócio, quero saber se a empresa está indo bem. Quem vai me contar isso? É a contabilidade. Tá, interessante. A contabilidade, o que é contabilidade? Ela é a ciência que registra todos os fatos e atos administrativos, né? Tudo que acontece dentro de uma empresa, então, resumindo, é isso. Ela vem parar na contabilidade. Sim. Então, a contabilidade, não só o que acontece dentro do banco da empresa, né? Dentro do extrato bancário. Certo. Né? Então, assim, tudo o que acontece dentro da empresa, a contabilidade vai traduzir, né, em formas de números. Em forma de número. Certo. Né? Então, assim, muito... não, mas tudo... Não, tem as suas exceções, mas é um assunto que a gente, na contabilidade, né, é o regime de competência. Então, o contador, ele não trata só aquilo que passa pelo caixa. Tá? Certo, então, interessante, porque já é um mito que as pessoas têm essa cabeça de que é o que está no caixa, é o que entra, o que sai, só é forma de dinheiro. Quando assim. a gente fala caixa, né, o Fabi, é caixa e equivalentes, que é tudo que está no banco, né? Sim. Banco, aplicações financeiras. Bom, essa tradução, esse resumo desses dados todos se transformam em demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, né? Que é o que o Jefferson comentou. Então, ninguém descobriu ainda. É balanço patrimonial, DRE, DMPL, fluxo de caixa. Isso daí é o arcabouço para o empresário trabalhar. Interessante. Então, é a principal matéria-prima para a tomada de decisão. Certo. Né? Até tive um professor na universidade que ele usou uma definição bem interessante de contabilidade, pegando um gancho que o Alexandre acabou de falar. Então, a contabilidade é a expressão máxima das decisões de uma empresa. Então, pensa que você, como empreendedor, tomou a decisão de investir parte do seu capital em estoque. Certo. Porque você achou ali uma oportunidade, um preço maravilhoso de uma determinada matéria-prima. Mas ainda não vendeu. Então, onde vai estar isso no balanço? Vai estar lá numa conta chamada estoque. Mas você também não pagou. Opa, então vai estar lá do outro lado do balanço, numa conta chamada fornecedor. Então, você tomou uma decisão de comprar uma matéria-prima, né? Certo. Né? Mas que ainda não vendeu, então você tem o material lá no estoque e tem uma dívida com o fornecedor. Certo. Opa, aí chega o dia de pagar o fornecedor, só que você não vendeu ainda. E agora? Eu preciso tomar uma outra decisão. Qual que é? Aí socorre o contador. Vai pro contador. E aí? Alguém que está cuidando das suas finanças. O contador vai falar,
sugestão aqui, ou você vende o estoque, ou você vai pegar o dinheiro no Exatamente. banco. Ou você vai aumentar o seu capital da empresa. Então, o contador vai tomando decisões racionais, Sei. olhando para aquelas informações que estão disponíveis. E assim assim como você vai num médico, quando ele olha para você e fala assim, pô, você não está com a sua saúde muito boa, ou porque você não está fazendo exercício, não está se alimentando bem. Quais as recomendações que ele vai te dar? Entendi. Baseado no quê? Baseado naquilo que você está contando para ele. Interessante. Então, e na contabilidade é do mesmo jeito. Só que quem conta é os números. Por trás dos números tem uma história. E aí você vai conversando. Mas por que você fez isso? Mas por que você fez aquilo? E aí o contador ganha também um outro viés, uma outra importância, que ele é uma figura importante para ser um consultor dentro de uma empresa. Interessante. A ajudar a empresa a tomar decisões. Interessante. Tá? Eu diria que é assim, que aí a gente entra num ramo da contabilidade que a gente aí tem um nome mais bonito, hein? Anota aí, hein? Controladoria. Olha só, controladoria. O que seria controladoria? Então, aí é um ramo que a gente costuma falar que é o ramo da contabilidade gerencial. Né? É a parte mais nobre da contabilidade que vai mostrar para você, né, os caminhos das decisões que você está tomando. Né? Criar indicadores. Né? Assim como a gente vai no médico e precisa ter lá, medir a sua pressão, a sua temperatura, as suas diabetes. Numa empresa também é a mesma coisa. Cada negócio tem seus indicadores. Certo. Vai fazer tipo um planejamento para você. Também, isso faz parte. Começa por aí, fazendo um planejamento. E aí tem a atividade nobre da contabilidade também, que é o controle. Então, quando a gente pensa em contabilidade está ligada a controlar as coisas. Tá? Então, assim, tenho certeza que você, Fabi, controla as suas finanças. Você não deixa o teu marido gastar dinheiro à toa, né? Controla. Eu acho que é o contrário, viu? Aqui é o contrário, viu? Mas é interessante você falar isso que é o contrário, porque assim, em cada família tem alguém que é mais controlado. Sim. Que é alguém que vai lá e, puxa o freio de mão, não está na hora de gastar. Exatamente. Tem mesmo. Então, esse é o papel, às vezes, de um contador dentro de uma organização, pensando na figura de um diretor financeiro, na figura de um controller. Né? É a pessoa que vai lá, chega o diretor de marketing lá, vamos gastar uma grana aqui e tal. Aí ele... Mas e o legal é que o contador ele tem o conceito do que é cada coisa. Do que é um ativo, do que é um passivo. E me explica um pouquinho nesse negócio aí. O que é um ativo, o que é um passivo? Então vamos lá, tem um conceito que o objetivo desse podcast é esse, né? É desmistificar muita coisa, descomplicar a contabilidade. Sim. Então se você chegar lá para fazer uma faculdade de ciências contábeis, você vai ter um determinado conceito de ativo, de passivo. Mas o que é o melhor conceito de ativo, tá? Que é o que se traduz nos negócios, tá? Em todos eles. Ativo é aquilo que traz renda. Certo? Traz renda é ativo. Certo? Joia. Só leva dinheiro embora é passivo. Tá. Você entendeu? Gasto. Exatamente. O que leva o dinheiro é um passivo. E o que gera renda é um ativo. Certo. Tá? Então, assim, muitas vezes na contabilidade, se você perguntar para um estudante, ele vai falar, um ativo são bens e direitos. Depende. Você pode ter um bem que não é... Esse conceito você aí. pode ter um bem que não é um ativo. Certo, que só está dando prejuízo. Eu vou dar um exemplo aqui. Um estoque que você nunca vai vender. Certo. Você é uma autopeças, né? E você tá lá com um monte também, né? um monte de peça de Opala. Certo. Que não vende. Assim, ou que já, sei lá, já com o tempo, já ou venceu. Prazo de validade. Exatamente. Você pode ter. Né? Então você tem um estoque, mas que você não vai vender. Entendi. Então isso não é um ativo. Certo. Sim, você não vai conseguir fazer dinheiro. Certo. Essa a definição que nós temos de ter. Faz dinheiro, vira dinheiro de alguma forma. E aí entra um ponto da contabilidade que tira o mito
que muita gente tem, que a contabilidade é uma ciência exata. Certo. Nesse caso aí... E ela não é uma ciência exata. Sim, não é. Entendeu? Então, porque, no caso, esse ativo, entre aspas, não é um ativo. porque esse... Né? Quando eu digo que a contabilidade é a ciência que traduz os atos e fatos administrativos, tem muita subjetividade em muita coisa. Sim. Então, quando você começa a explorar cada vez mais a contabilidade, você vai percebendo que não tem uma regrinha definida para tudo. Tá, entendeu? Interessante. Então, assim, a contabilidade no Brasil, ela sofreu grandes mudanças de 2008 para cá. Tá. Né? Que nós passamos a adotar um modelo de contabilidade internacional, que é o IFRS. Então, sim. a contabilidade no Brasil era uma coxa de retalhos. Sim. E aí o IFRS, que é uma norma internacional de contabilidade adotada pela grande maioria dos países, ela veio trazer uma modernidade, né, na contabilidade, do jeito que o brasileiro faz contabilidade, e ela unificou muita coisa. Então, você tinha muitas situações na contabilidade que eram registradas por um número do passado, algumas no número presente e outras no futuro. Então, o que eu fiz uma venda, vou receber de um cliente. O que eu vou receber? Vou receber um número lá na frente. Sim. Certo? Certo. O banco, o saldo de banco, ele é um número presente. Sim. Certo? Eu fiz uma compra de um ativo imobilizado, uma máquina para produção. Certo. Eu vou registrar isso aí num número do passado, de lá de quando eu comprei. Então, muita coisa mudou nesse sentido, entendeu? Então, tem muita subjetividade nisso. Muita subjetividade. Mas aí, voltando para as definições, né, Barbosa? Eu acho que é isso. Ativo, gera grana, passivo, sai dinheiro. Certo. Entendi. Pegando um gancho no que o Alexandre chamou a atenção aí, assim, do conceito de ativo e passivo, da questão da subjetividade principalmente, é importante a gente lembrar assim, que a contabilidade ela está ligada também à cultura do país. Sim. Tá? Quando o Alexandre chamou a atenção, falou assim, o IFRS, né, que é a sigla que significa International Financial Reporting Standard, olha que nome bonito, né? Assim, pomposo, né? Tá? Que é uma norma internacional de contabilidade. Falou, os principais países usam essa norma? Sim. Mas quem que não usa? Agora, quem será que não usa? Quem que você acha que não usa? Quem você acha? Brasil? Não, o Brasil usa. O Brasil adotou em 2008, né? Tá. A norma. Quem que não usa? Tem país que não usa. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos da América. Ele tem a norma própria. Ele tem a norma própria. Os caras têm unidade de medida tudo diferente do resto do mundo, não vai ter a contabilidade. Caramba. Entendi. Tem mais? Olha só. Tem. Aí os países... você pega... A China está dizendo que está se adaptando às normas internacionais. Certo. Tá? E o Japão, né? O Japão ainda falou, olha, se as empresas japonesas, companhias abertas, quiserem adotar as normas internacionais, podem, mas ele tem a norma específica. Tá? Então, o mundo ainda vive, né, um processo ainda de convergência, que a gente até poderia usar um momento específico para falar disso. Certo. Né? Mas vive um momento de convergência. Então, mas o fundamental que a gente poder entender é o seguinte, que contabilidade, por que ela é subjetiva? Por uma questão de cultura. Certo. Então, as pessoas, né, nós somos influenciados pelo país em que a gente vive, a forma como as pessoas pensam. E na contabilidade não é diferente. Então, quando você começou a chamar a atenção, mas aqui no Brasil tem a questão do imposto de renda. Opa! Porque esse virou o principal papel do contador. É a visão das pessoas. Não, mas virou o principal papel. E tem muito contador que se encostou na lei para trabalhar nesse aspecto. Por quê? Ele viu ali também uma oportunidade, né? Quer ver? Não é obrigado? É lei? Opa! Pera lá, então todo mundo precisa, então eu vou me posicionar em cima da lei.
sim. Se alguém vier aqui falar para mim, mas não pode fazer tal coisa. Não está escrito na lei. Exatamente. Então, Sim. então a contabilidade ficou enviesada Certo. por aquilo que estava escrito na lei. E às vezes, como eu falei da contabilidade gerencial ou controladoria, né, que aí tem um outro viés. Né? Que aí eu não vou olhar para a lei, eu vou pensar assim, como é que você toma decisão? Como é que você pensa o teu negócio? Aí eu tenho que te ajudar nessa direção. E aí que tem a questão da subjetividade. Aquilo que é bom para você, quando o Alexandre estava dando o exemplo do estoque, talvez aquele estoque para você não era bom. Certo. Mas se você mandar para um outro negócio, para aquele negócio pode ser um ativo. E às vezes você olhava, mas tô com um estoque aqui, gastei 2 milhões de reais nesse estoque aqui, tô com o dinheiro parado, não consigo vender. E aí, por qual valor você vai vender para ele? Certo. Por qual valor? Então a contabilidade vai te ajudar nesse aspecto. Falou, aí alguém vai virar, olha, esse estoque aí que você gastou 2 milhões, você comprou isso aí há 6 meses, tá parado. É complicado, né? Então, é aí que entra o papel da contabilidade gerencial, de dar mais informação para você, para te ajudar a tomar a decisão. Então, considerando essas informações, do tempo que está parado, do que você poderia ter feito, certo. Né? Aí eu vou te influenciar, eu não vou tomar decisão para você. Certo. Você Assim vai como orientar. vai te Vai orientar. te orientando. Assim como o médico. A gente recebe lá a receita do remédio que tem que tomar, dos exercícios que tem que fazer. Mas não vai fazer pela pessoa, né? Então, o médico não vai fazer. O que vai acontecer é que você vai voltar lá na outra consulta com o médico ou o contador. E ele vai pegar no pé. Vai. Exatamente. E aí tem... eu gosto de fazer essa analogia com o médico, porque eu gosto de pensar assim, que o contador, ele vai olhar a saúde da empresa. É isso mesmo. Interessante. Entendeu? Interessante Eu gosto de ver fazer dessa forma. Ele tem tudo para fazer isso, né? Tem tudo. Tem tudo para fazer para olhar a saúde da empresa. Então o contador tem todas essas ferramentas. Sim. Até o que acontece, antigamente a gente falava, a contabilidade societária, né? Então, porque você tinha um tratamento que acabou o Brasil, o contador no Brasil, ele foi se adaptando para o fisco, isso é fato. É o que o Barbosa comentou, da lei, né? Ele acabou se encostando na lei e virou uma contabilidade para o fisco. Certo. Então isso tem já um tempo, né? Desde quando o Brasil adotou o IFRS, que a gente tem tentado mudar a cultura, que é a contabilidade societária, é a contabilidade. A contabilidade, ela nasceu para atender o sócio. Tá. E como ela tem tudo na mão, ela também atende o fisco. Mas antes não era assim. Então por isso esse mito do contador, é o cara que faz imposto de renda só. Não, só. O cara tem tudo na mão. Entendeu? Ou, Todos os dados. Porque uma coisa é você ter dados, outra coisa é ter informação. Sim. Então, o que o empresário precisa? De informação. Então, a contabilidade, que antes a gente ficava, a contabilidade societária, a contabilidade, ela é societária. Ela é para atender o sócio. Então, então, esse termo que a gente fala, quando a gente usa o termo societária, é exatamente focada nesse aspecto. Societária na seguinte, da sociedade. Sim. Voltada para atender a sociedade. Então você tem uma sociedade com seu marido, tem um negócio, como é que é a divisão? 50-50, 60-40, quem entrou com capital, quem colocou dinheiro, quem colocou máquina, quem está colocando a capacidade intelectual, quem está colocando só, vamos falar assim, o esforço, o trabalho, né? E aí, tudo tem um valor, né? Isso, assim, tudo tudo vai agregando. exatamente. Tem um valor. Então, nesse aspecto, a forma de chega no final do mês, como é que vai ser a divisão aqui do resultado? Entendi. Aí vocês colocam tudo no papel, como deve ser o balanço de Exatamente. Baseado no quê? Planejamento. Baseado num contrato que foi firmado entre os sócios da empresa. Certo. E tem regras lá. Né? Então, se a gente pensar numa empresa simples, ela tem uma regra lá. Às vezes a empresa é simples, eu tenho um sócio. Então a regra tá fácil, né? Só tenho um sócio que eu tenho que prestar contas. Então, na hora de prestar contas, eu presto contas da forma como o sócio quer enxergar as informações. Mas o mundo dos negócios, ele não é um mundo simples. Ele é um mundo complicado. Muito complicado. Então,
Eu decidi abrir capital na bolsa. Opa, então agora eu tenho um monte de sócio. Exatamente. Então eu tenho que ter uma regra e um sim. padrão internacional. E mesmo, vamos imaginar, isso aí dá muito chabu, viu? Dá muito problema quando a sociedade acaba, né? E aí você tem lá, vamos imaginar, 2, 3 sócios. E aí? E aí, como é que fica, né? Então, a contabilidade tem tudo isso. Sim. É para deixar ter, a coisa... né? A contabilidade tem toda a informação na mão. Certo. Então, vamos separar, como é que vai fazer? Um vai comprar as cotas do outro, né? Então, tem tudo isso daí. E olha que legal até, o balanço patrimonial já reserva um espaço para isso, que é o patrimônio líquido. Sim. Tá? Então, lá no balanço patrimonial você tem um espaço que demonstra o que a empresa tem de dever com o sócio. Tá. Interessante, muito interessante. Né? Vocês estão abrindo um leque bem grande que muitas vezes as pessoas não sabem, desconhecem, né? E não tem ideia. Não né? tem ideia. E aí, eu vou pegar um gancho aqui numa coisa que o Alexandre chamou a atenção. Então, veja, imagine, você montou um negócio, tocou ele há 2, 3 anos e por uma desavença com o seu sócio, você falou, vamos mudar aqui, vamos parar por aqui. E aí, a contabilidade é para ter essa informação. Agora, às vezes a contabilidade não tem. Por quê? As pessoas não compartilham a informação. Certo. Então, a contabilidade ela vai ter as informações, né, ou o escritório, ou o contador dentro de uma empresa, que forem compartilhadas. Certo. Então, se os negócios, as transações usarem de outros artifícios, né, para a gente ser um pouquinho aqui mais contido nos termos, contabilidade não vai ter. É verdade. Se não for tudo transacionado pela conta da empresa, sim. Como é que vai gerir, né? Se não ter nota fiscal de compra ou de venda, como é que a gente vai saber? Então, a contabilidade precisa ter o dado Sim. de todas as transações Certo. para conseguir montar o retrato completo, né? Certo. E aí gerar informação para quem precisa tomar decisão. Certo. Uma decisão consciente, né, do que pode ser feito, né, para não ir por buraco até para ter lucro. Tudo tem que ter um balanço, tem que ter concreto, né? Perfeito. Tudo tem que ter nota, isso mesmo. tudo, né? O dono da empresa não mandou o extrato. Então, tem conta em 3 bancos, ele não mandou de uma. Vai dar certo? Não vai. Claro que não. Não vai, porque é aquilo, né? Traduzir os fatos administrativos Sim. demanda ter todas as informações. Certo. É isso aí. E aí é aquilo que nós falamos, a contabilidade é crucial para tomar decisão. O cara pode ter uma empresa muito boa, nunca usei a contabilidade. Legal, ele poderia ter uma empresa melhor se ele utilizasse a contabilidade a seu favor. E o empresário que é bem sucedido, ele usa a contabilidade. Ele sabe que ali está tudo ali, é só ele saber... tá ali no papel, né? Traduzir tudo aquilo. Vocês já fazem o trabalho, né? A pessoa é só olhar e falar, isso dá, isso não dá, tal, e vocês vão estar orientando que é o que o Jefferson comentou, da controladoria. Sim, interessante. Interessante. Tá. Vocês disseram que isso ainda não tem, né? Que vocês estão... E por que vocês não são os pioneiros a desenvolver? Na verdade, não, a controladoria é um, vamos dizer, é um departamento dentro das empresas, tá? Tem muita empresa que não tem controladoria por conta do tamanho. Inclusive isso é uma coisa que nós, como sócios da Evolução, nós oferecemos, né? Que é essa controladoria para a pequena empresa. Tá. Por quê? Um controller tá assim, vamos falar uma média, 8 mil de salário, um controller. Se for uma empresa de médio porte, pode ir de 5 mil e aí não tem limite, sabe assim, dependendo do tamanho da empresa. Mas vamos colocar 8, 10 mil reais um salário de um controller. Sim. Tem muita empresa que não vai conseguir pagar. Mas ela consegue pagar para uma empresa fazer a controladoria. Certo. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso que nós estamos comentando, de pegar os números, traduzir os números da empresa em informação. Porque o empresário, vamos imaginar, o cara de uma agência de marketing, o negócio dele é ter ideias,
sabe? Sim, Desenvolver sim. uma campanha. Ele não pode estar Tem que ser muito preocupado. criativo, né? Tem que usar Exatamente. muita O negócio imaginação. dele, ele tem que estar ali pensando na campanha do cliente dele. Sim. Ele não pode estar pensando, puxa, mas a minha empresa deu lucro, diminuiu o lucro, o meu patrimônio está assim, assim, assado. O cara da fábrica, né? Ele tem uma fábrica, ele precisa comprar uma máquina. E aí? E aí? Qual que é o retorno da máquina? Eu vou Certo. investir na máquina, compensa eu substituir ali 2, 3 empregados para colocar a máquina? E aí? Tem que Quem ver que isso tem aí, essa, verdade. quem tem essa informação? Quem tem essa informação? A contabilidade. Aham, sim. Entendeu? Assim, a controladoria entenda que é a mesma, deriva da contabilidade. Então, a Certo. controladoria, muitas vezes dentro de uma empresa, ela fica ali acima da contabilidade, do departamento fiscal tributário, algumas vezes em cima do RH, do departamento pessoal, né? Sim, tá certo. Interessante. Então, esse é um ramo dentro da contabilidade, né? Que as Exatamente. pessoas desconhecem mesmo. Né? As pessoas não Tem conhecem. Eu diria que assim, o pequeno empresário, né, o pequeno empreendedor, ele desconhece. Desconhece, Exatamente. Ele né? desconhece por uma questão assim de... porque ele está focado substancialmente naquele produto ou naquele serviço dar certo. Tá? Certo. Então, o foco dele é esse. Né? E aí ele se esquece que o negócio precisa, como um todo, estar estruturado para dar certo. Né? Então, tá. se ele não buscar informação e não buscar ajuda, ele vai sofrer. Tá? Então, Tá. é aí que morre o perigo de um pequeno empreendedor. Eu vou dizer o seguinte: o que o Alexandre chamou a atenção, que assim, de fato, a contabilidade ou controladoria, né, ela vai ajudar você a tomar a decisão. O fato de ter a contabilidade vai garantir o sucesso? Não, porque o negócio Precisa ser bom. precisa ser bom. Exatamente. O tem negócio isso precisa ser bom. também, Então, o fato de certo. você ter uma boa contabilidade, uma boa controladoria, não significa que você vai ter sucesso. Certo. O sucesso depende do seu negócio. Por isso que a gente estava chamando a atenção que o dono, o empreendedor, ele precisa estar focado no negócio. E alguém precisa estar orientando ele. Falou, olha, essa decisão que você tomou aqui, ó, deu esse resultado. Certo. Se você continuar indo por esse caminho, a ruína pode ser certa ou o sucesso pode ser também certo. Então, é aí que está o ponto. Então, nós, como profissionais, a gente precisa pedir ajuda dos especialistas. A gente tem que ter um pouco de humildade em determinados Exatamente. momentos. Perfeito. Tá certo. É isso aí. Como um médico, né? Vai depender muito do paciente, né? Ele não pode dar boas expectativas para um paciente que já está em fase terminal. Não, ele vai tentar resgatar e ver se vai depender muito do Então, estado que está a empresa, É interessante assim, até mesmo numa fase terminal, né, de um paciente, pegar agora fazendo analogia para uma empresa, você pode terminar a empresa de pé, com a cabeça erguida. Exatamente. Interessante. Entendeu? Verdade. Não há razão de falar assim, olha, se eu estou vendo que o meu negócio há uma mudança tão significativa, né, uma quebra de paradigma no modelo de negócio. Eu falei, poxa, eu estou aqui, estou bem, mas meu negócio não vai ter mais sucesso. Como eu posso descer, né, fechar as portas de cabeça erguida? Opa, tem formas de fazer isso. Interessante, Ô, olha só. Ô Jefferson, Até quebrar de uma forma elegante. exatamente. Tem um camarada que eu sou fã dele, que é o Geraldo Rufino. Né? E ele fala, ele é bem conhecido, qualquer rede social você acha, Geraldo Rufino. E ele fala muito isso, né? Que antes de descobrir esse negócio que ele tem hoje, que é uma das maiores empresas da América Latina no segmento dele, ele quebrou. Mas ele fala, eu quebrei o negócio, mas eu não fiquei devendo para ninguém. Eu ia lá, pagava todo mundo, que é um negócio que a gente chama de solvência. Lá na contabilidade a gente chama isso de solvência. Interessante. Quando nós não temos o balanço, Sim. é exatamente isso. A empresa tem solvência, eu consigo me desfazer dos meus ativos, pagar os meus passivos e Certo.
mesmo que eu não ganhe nada, não tire nada. Fechar zerado. Fecho, pago todo mundo, sim. entendeu? Então, ele fala muito isso. Pô, eu quebrei, mas não quebrei devendo pra ninguém. Tá. Quebrei digno. E agora ele tem um baita de um negócio. O cara é muito bacana. Não, é muito bacana. É um cara que vale a pena se seguir. Ele tem uma... Vale a pena. Tem vários aprendizados ali com ele, né? Tem. No bate-papo dele. É interessante. Que são práticas de negócios, né? É interessante que vocês fazem isso, né? Ajuda a pessoa a quebrar com uma elegância, assim, com se você disser assim, né? qual que é o propósito da empresa de vocês? É ajudar o empresário. Esse é o nosso propósito. Certo. É lógico, né, que nós cobramos por isso. É o nosso negócio. Sim. Mas o nosso propósito de empresa é ajudar o cara, né, a ter uma empresa melhor. Então, assim, o que é muito comum é o cara abrir uma empresa sem fazer conta. A gente fala, né? Tá. Pô, o cara não fez conta. Chega no final do mês, não dá nem também, pro chiclete. Também vocês não vão fazer milagre, né? Não é? O cara Eles tem que... vocês você estão pode ter fazendo milagre. uma dor crônica e não ir no médico. O médico não vai chegar lá, você tá com dor? Deixa eu te ajudar. Não. Né? Sim. O empresário tem que vir até o contador e pedir preciso de uma ajuda. Tem uma ideia de negócio, mas tenho dúvidas aqui em relação a capital de giro. Quanto que eu preciso ter de largada? Isso é um erro muito comum. Muito comum. Porque o cara faz... ideia, né? Ele tem um baita do negócio. Ele acha... Ele sabe, ele está convicto. Assim, não, esse negócio, ele sabe fazer. Mas não tem um capital ele fez de aquilo giro, a vida né? inteira. Aí ele saiu da empresa, pegou um FGTS gordo. Sim. Aí falou assim, poxa, vou arrebentar. Sei fazer isso. Sei todos os erros dos meus concorrentes. Mas ele não calculou que aquele dinheiro que ele tinha não era suficiente. Então, certo. isso que a gente chama de business plan, né, um nome bonito, que é o plano de negócio. Nada mais é. O plano de negócio tem vários capítulos. O que você vai oferecer, né, que dor que você vai resolver do seu cliente, mas tem o negócio, dinheiro, o financeiro, que também precisa ser levado em consideração e muitas vezes não é. Então, projetar o fluxo de caixa. Quanto tempo esse meu capital de giro vai dar? Sim, né? tá. Nessa, você vai começando a detalhar, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante, e aí você começa a levantar uma série de coisas que o cara não fez conta. Pô, eu tenho que pagar os meus funcionários, mas novembro e dezembro tem 13º. E não calculou, né? E as férias? E aí, como é que fica, né? Exatamente. Aí se não tiver o contador, quebrou. É isso aí. Probabilidade de quebrar. Eu vou brincar assim, o contador não vai emprestar dinheiro, não. Tá? Mas ele vai de fato auxiliar. Falar que que você acabou de falar assim, pô, o cara começou um negócio. Eu diria o seguinte, que as pessoas que acordam de manhã e têm uma brilhante ideia de um negócio são pessoas assim fantásticas, e o mundo dos negócios precisam dessas pessoas. No entanto, elas não têm dimensão do que é às vezes administrar uma empresa. Ele tem uma ideia do que ele quer fazer. Sim. Você já parou? Eu tenho vários produtos que, se a gente parar para pensar, fala assim, caramba, que sacada que o cara teve, né? Mas até aquele negócio virar realidade, né? Verdade. Tem um estresse assim no mercado, né? E virar um produto e começar a dar uma rentabilidade que digna para... Ela leva um tempo. Então, é esse aspecto que a gente está chamando a atenção. O plano de negócio vai falar o seguinte, poxa vida, eu estou aqui com uma excelente ideia. Eu preciso de alguém me ajudar a investir para ajudar a investir. Exatamente. Um sócio, alguém, né? Quem vai ser meu sócio? Tem muitos negócios, tem necessidade de ter um investidor anjo. Que não é o executivo que vai tocar, mas é o cara que vai pôr o primeiro aporte ali. Mas tem que aí fazer toda uma pesquisa também, né? Tem, de campo, tem. Ao redor, o que Você vai vê dar, o que não vai. Quanta coisa o contador pode contribuir? Muita coisa. E eu digo o seguinte, esse ramo nosso da auditoria, ele facilita muito porque nós temos contato com vários tipos de negócios. Né? Então, nós aqui, nós auditamos vários tipos de empresas, segmentos, né? Exatamente. Qual seria, assim, a função realmente da auditoria que vocês fazem? Então, vamos lá. A auditoria, assim como a controladoria, tem um outro ramo, é um outro galho.
Certo. da contabilidade. Aham. Né? Então, o objetivo da auditoria é examinar as demonstrações financeiras, tá? Sim. Para emitir uma opinião. Né? Certo. Emitir uma opinião se a demonstração financeira está isenta de erro material. Tá? Uhum. Ela é absoluta? Não. Ela Certo. tem um grau ela é feita por amostragem. Tá? Porque senão você teria que fazer 100% de novo a contabilidade. Então, mas a auditoria, por isso que tem também um mito, o auditor é o último cara que a empresa quer ver. Né? Uhum. E não é, graças a Deus tem muito empresário mudando de mentalidade e vendo assim, o auditor como um apoio, porque tem muita coisa que ele não está vendo. Tá. E o auditor, ele vai lá e ele fala só, isso aqui, o melhor tratamento é esse, né? Nós passamos todos os ajustes necessários. O cara tem uma demonstração financeira. Uhum. Ele tem a visão de um todo, mais ou menos assim, vai orientar a pessoa como ele tem. Se a gente fosse seguir. falar de uma outra forma, né, o papel da auditoria, que tem que imaginar assim, ó. Tem alguém responsável pela contabilidade da Certo. empresa, que pode ser uma pessoa, um terceiro, um escritório, ou a contabilidade feita dentro de casa. Né? Uhum. Aí, qual que é o papel da auditoria? É certificar que aquele contador, né, que faz um escritório de contabilidade ou um profissional que está ali, está fazendo o trabalho dele bem feito. Certo. Tá? Então, é um trabalho de certificação. Pô, mas isso tem valor? Claro que tem valor, porque você gera uma credibilidade para o mercado. Então, Certo. imagine você, né, se colocando numa situação de fornecer material para uma empresa. Uhum. Tá. Sim. Aí você quer saber se eu tenho condições de pagar esse material para você. Sim. Aí eu vou lá e preparo o meu balanço e te entrego. Eu preparo Certo. e te entrego. Você vai olhar, mas como é que eu posso confiar na informação que foi ele mesmo que preparou? Aí entra o papel do auditor. Que é um agente externo, independente. Certo. Independente, Interessante. entendeu? Regulado. Interessante. E aí, até assim, tem um outro capítulo que a gente pode chamar a atenção aqui num outro podcast, falar assim, da história da auditoria. Exatamente. Então, Dá uns 3 podcasts. Nossa, então, mas muito assunto, né? é um papel assim de gerar confiança, Certo. credibilidade. Uhum. Tá? Estilo um selo, assim, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo do que da auditoria na prática. Vamos imaginar que você tem um dinheiro lá. Vamos dar um exemplo assim, puxa, igual eu comentei, o cara saiu da empresa, pegou o FGTS, aí ele pegou lá uma baita de uma grana e ele está preocupado com a aposentadoria dele. Ele sabe que a aposentadoria tradicional não dá. Sim. Né? Então ele fala assim, puxa, eu vou investir esse dinheiro, mas eu não sou empreendedor. Eu vou investir lá numa aplicação financeira, né? E aí ele coloca o dinheiro dele numa corretora, numa dessas tradicionais aí, e ele chega num determinado momento que ele é encorajado, vamos dizer assim, né? Orientado para falar, não, investe em ações. Né? Ações é o que o Jefferson comentou. Vou abrir o capital da empresa. Então você vai passar a ter vários sócios. São minoritários. Né? Certo. Mas são vários sócios. Você tem que prestar conta. Sim. Via de regra, isso aí são empresas de grande porte, tá? Quando chega nesse nível. Sim. Mas assim, você vai investir numa empresa que você não tem confiabilidade no número. É complicado. Então a auditoria serve para dar essa verificação, certificação. Exatamente. É uma empresa independente que vai dizer o seguinte, olha, nós examinamos as demonstrações financeiras e elas estão isentas de erros materiais. Né? Interessante. Então vocês, assim, tem algum curso que vocês fizeram para terem esse direito de dar esse carimbar, assim, tá tudo certo? Vocês fizeram alguma pós, alguma coisa nessa questão de auditoria? O Jefferson, ele é até o melhor cara para falar disso, né, o Jefferson? Então, o que eu vou falar para você, assim, a atividade de auditoria, né, ela, do ponto de vista de formação, a primeira base é ter feito o curso de ciências contábeis. Sim. Tá?
para quem quer ser auditor, Aham. precisa ter graduação em contabilidade. Sim. Esse é o ponto de partida, Uhum. tá? Aí, hoje, atualmente, né, você precisa passar numa prova. Certo. Existe um exame da profissão que você precisa provar para a profissão que você tem um determinado conhecimento. Então, tem várias provas, né? Tem uma prova que é o que a gente chama assim de um exame da ordem de auditores. Certo. Uhum. Só para... Eu não vou usar aqui de maneira específica o nome. E aí, poxa vida, isso de maneira geral, Uhum. tá? Tá. Aí eu quero ser um auditor de uma companhia aberta, que está lá registrada na Bolsa de Valores. Aí tem uma outra prova que você precisa fazer, tá? Eu preciso ser um auditor de um banco. Opa, Tem outra. tem um Nossa, outro olha órgão. só. Aham. Órgão. Eu preciso ser um auditor de uma empresa seguradora. Então, aí a gente tem várias situações específicas que vão criando em torno da auditoria. Mas tem algum curso? O auditor e o contador precisam estudar sempre. Estudar sempre. Aham. Mas o Jefferson, eu falei que porque ele é o professor, ele é professor da matéria. Tá. Então, Ele dá aí aula. eu gosto de chamar a atenção assim, que tem que estudar sempre. Então, o fato de você ter feito um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, não necessariamente já te habilitou para ser o auditor. Certo. Tá? Sim. Uhum. Inclusive, nas próprias regras da profissão, né, ele tem que provar lá a experiência fazendo auditoria, sendo de alguma forma ali mentorado ali, Fazer um ou estágio. um alguma coisa estágio, assim. né? Tem que mostrar ali para ser que tem Que tem a capacidade de fazer. Uhum. Passou na prova e mostrar a vivência na área. Então, veja que a nossa profissão é bastante regulamentada. Sim, interessante saber Tanto- tudo isso. É muita coisa, né? Muita informação. Tanto localmente como fora, e principalmente fora. Certo. Principalmente fora. Então, o estudar, né, na nossa área é uma condição sine qua non, é É obrigatória. sempre, né? E muda muito, né? Assim, Porque muda leis, muda muita coisa, né? o ambiente tributário muda muito mais, Sim, né? sim. Então, nós estamos aí, em vez de... Já saiu aí a reforma tributária e tal, ainda vai ser votada no Senado e tal, mas o ambiente tributário, ele sofre muito mais alterações, né? Aham. Então, o cara que escolhe, não, na contabilidade, eu vou seguir o ramo da área tributária, né? Sim. Ele de fato, ele precisa estar mais atualizado, vamos dizer assim. Não sei, não digo nem mais atualizado. As normas contábeis também sofrem Mudanças, alterações, né? sofrem Sim. mudanças. E quem muda as normas? Os próprios negócios. Então, cada negócio, né, na medida em que a gente tem mudanças de negócio, a forma, né, como a gente faz negócio, leva uma reflexão, Certo. tá? Então, aí a necessidade de mudança aquela regra contábil não faz mais sentido para essa realidade de negócio que a gente está agora. Então, isso a dinâmica e as mudanças acontecem porque os negócios também mudam. Certo. Aham. Entendi. A gente não compra mais assim, um produto da mesma forma como a gente compra no passado. Isso é verdade. Tudo Né? vai mudando, né? Então é uma consequência. Então, estar atualizado é entender o que está acontecendo também no mundo dos negócios. Porque você tem que ter uma visão. Então, o contador precisa ter uma visão de negócio. Tá? Certo. Então, eu até diria o seguinte, que se a gente fosse criar uma área de intersecção aqui com áreas de conhecimento, né? Então, o contador precisa conhecer da parte tributária, que aí está muito ligada à parte do direito. Sim. Tá? Aham. Ele precisa conhecer de tecnologia. Tá? Então, a contabilidade, hoje, ela carece da tecnologia para ser mais ágil no processo de tomada de decisão.
Na verdade, todo mundo precisou ir para a área de tecnologia, senão não ia sobreviver. Mas a contabilidade já está há bastante tempo, tá? Sim. Ela não fala, mas a contabilidade vai ser impactada pela inteligência artificial. Não, mas já estamos aí há bastante tempo já. Graças a Deus tem sistemas aí integrados. Senão a gente ia trabalhar muito mais. Sim. Né? E uma outra área, né? Então eu falei do direito, de tecnologia, né? Então e a própria gestão. Certo. Né? Então, esses aspectos vão fazer a formação de um contador. Então eu tenho que conhecer um pouco de tecnologia, um pouco de direito, conhecer gestão e, propriamente dito, conhecer contabilidade. Certo. Tá certo. Interessante saber quantas ramificações tem a contabilidade, porque a gente tem uma visão muito restrita dela. Acho que a maioria das pessoas tem, né? Tem. Então elas tudo assim, eu preciso fazer meu imposto de renda, vou socorrer ao contador. Então eu mesmo não sabia essa ramificação tão grande que tinha contabilidade. Interessante, eu acho que vai ter muitos outros podcasts que a gente vai poder estar falando das várias ramificações. Com certeza. O objetivo nosso é esse, trazer para o público né, a ideia de que a contabilidade ela pode ser utilizada muito mais do que ela é utilizada para o empresário. E vamos imaginar aquele cara que está começando agora, está estudando contabilidade. O normativo contábil é muito difícil de ler. Certo. Você entendeu? Sim, entendi. Então, assim, o nosso foco é exatamente isso, é traduzir aquele normativo que a gente já sabe como é que é, numa linguagem simples, que as pessoas fácil de possam entender e não desmotivar de continuar fazendo essa faculdade ou de querer fazer a faculdade. Isso, e até para um próprio empreendedor compreender, né, como ele, poxa vida, como é que aquele assunto se conecta com o negócio dele. Interessante. Como que eu posso gerir o meu negócio, né? Como que eu posso usar o contador a meu favor em outras coisas, em outras situações, e não somente para fazer o imposto de renda. Porque o fundamental de um gestor, às vezes não é ele saber tudo, mas é ele saber fazer perguntas. Certo, interessante. E fazer as perguntas certas, né? Certo. E saber contratar quem pode... O gestor, o dono da empresa ali, o empreendedor, ele precisa estar preocupado com o negócio dele. Sim. Né? Tá. Ele precisa estar preocupado, vamos dizer, em vender. Sim. Né? Sim. Então ele não... Se ele estiver muito focado no número, ele vai estar perdendo negócio. Com certeza. Então a contabilidade, a controladoria, ela vai suportar para dar esse suporte para que a pessoa possa vender, para dizer pro cara, olha, seu negócio está assim, assim. Porque se ele parar para fazer isso daí, ele vai perder muito mais tempo. Com certeza. Entendeu? Sim. Então, no nosso negócio, né, existem tecnologias que surgem, né, todo dia. Então, surge um negócio que tem... que tá, não vou nem dizer na moda, porque já é... Não é, realidade, né? Já é mais do que realidade, né? Que é o BI, né? É uma forma de você traduzir dados em gráficos, em informações de uma forma mais visual. Sim. Né? Se eu e o Jefferson parar para falar, para fazer, não, vamos fazer isso agora, vamos ter de estudar. Concorda? Certo. Então, muitas vezes é melhor trazer um cara que já sabe fazer. Certo, né? Tá certo. Para ele pegar e falar assim, olha, tá aqui. Um especialista na contabilidade. Que as pessoas acham que não tem. Acho que contabilidade é contabilidade, ponto. É o cara que vai me dar o meu balancete. Né, das ramificações. Exatamente. O contador vai me dar meu balancete e agora? Isso aí, bem isso mesmo. Não, o contador pode ir além. Ele deve ir. Interessante além. Ele tem todo o arcabouço, tem todas as informações para traduzir isso em informações. E até diria o seguinte, que quando... mas por que às vezes o contador pode ser um conselheiro? Um consultor, né? Para falar. Para usar uma palavra até mais forte, né? Ao invés de eu ser usar a palavra conselheiro. Porque, veja, quantos números, né? Quantas empresas passou na mão daquele contador e ele viu ali determinadas decisões que foram tomadas e os resultados dela. Certo. Então ele tem ali, né, vamos falar assim, uma história de vários negócios para poder aconselhar. Então é aí que está
fala assim, a conexão relevante que um contador pode contribuir para um negócio. Poxa, eu vi várias empresas de segmentos diferentes tomando decisões. E o ser humano, naturalmente, repete as decisões. Eu vou brincar aqui que, usando uma linguagem mais de tecnologia, né? Os algoritmos aí, se a gente pegar ali os algoritmos contábeis, né? De decisão, fala, pô, por que o cara foi ali? Que resultado que deu? Opa! Tá? Mas isso às vezes está na cabeça de pessoas ou numa máquina, né? Pensando aí em tecnologia, né? Sim. Mas a tecnologia, ela pode estar, né? Sempre enviesada, assim como vai estar uma decisão de uma pessoa enviesada em função do quê? Das experiências que aquela pessoa teve e passou. Então veja que a contabilidade, ela tem uma relevância fundamental em qualquer tipo de negócio. Interessante. Muito bom o papo, amei entender essa parte daí, dessa ramificação, e para mim foi muito interessante, que foi muita novidade aqui para mim. Então, assim, muito bom essa conversa, bate-papo, espero que a gente tenha bons podcasts pela frente. Com certeza. O que não falta é assunto, né? Não, o que não falta é assunto. Hoje a gente passou aqui por vários aqui que daria pra gente pincelar aqui e falar, opa, vamos tratar isso aqui de uma maneira mais ampliada, de uma maneira descomplicada. Não, interessante, muito interessante. Tá, não, é interessante para todo mundo, né, conhecer, porque é um mito, né? As pessoas, meio que um cofrinho fechado, o contador. As pessoas não sabem direito, não entendem direito o que é, mas o que faz realmente? É só, eu tenho que ter, porque eu abri uma empresa, eu tenho que ter um contador. Pronto, né? Mas não sabe, né? Tanta assim, habilidade, tanta coisa boa que um contador pode contribuir com as empresas em todos os sentidos, né? Em várias coisas. Muito interessante. Tá joia. Então, um bate-papo aí legal hoje com os dois aí, grandes contadores. Tem muito a nos acrescentar e muito a nos ensinar também. Tá joia. Pessoal, até mais aí. Obrigado, turma. Obrigado, hein?